Olá, minha gente, boa noite. Pois é, nós estamos vendo aí que o mundo está às voltas com uma possibilidade de uma guerra aqui na América. Essa guerra provocada por um delinquente chamado Maduro, que resolveu decretar abrir guerra com os Estados Unidos. Lógico que ele não pensou exatamente nisso, ele pensou no seguinte: vou lá, vou invadir a Guiana e ninguém vai falar nada porque o país Venezuela está apoiado aí, digamos, por uma cambada de comunista em volta, né? Bolívia, Brasil, China, Rússia, etc., Cuba. Então, quer dizer, ele se achou o rei da cocada preta e resolveu, digamos, fazer cara feia para ver se assustava mais alguém. Trump não gostou da brincadeira e disse que não vai admitir isso e já postou sua força-tarefa às voltas. Então já estamos aí com a força-tarefa de Trump, as voltas aqui, já temos carros posicionados, carros, tanques de guerra, etc., brasileiros posicionados às voltas da Venezuela. Só não sabemos ainda ao certo se o Brasil vai estar a favor dos Estados Unidos ou vai resolver abrir guerra contra os Estados Unidos. Segundo Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa do Brasil, né, o canalha mor, o canalha comunista, ele disse que o Brasil não admitirá uma intervenção internacional na Venezuela. Pois muito bem, eu creio que esse cara vai ter que engolir isso com farinha, sem farinha, do jeito que ele quiser. Mas eu creio que ele vai ter que engolir isso porque não é conveniente, primeiro, ao Brasil uma guerra contra os Estados Unidos e, segundo, nós temos como aliado do nosso exército brasileiro os Estados Unidos. Eu não creio que nossos militares, ainda que o ministro da Defesa faça isso, eu não creio que nossos militares, nossos generais, vão dar mais atenção a um ministro da Defesa que está comendo fezes, né, e tomando urina como refresco, os nossos militares vão se sujeitar a isso. Eu não creio nisso, mas em todo caso, é claro que há macaco para tudo neste mundo. Bom, além disso, agora, aos 35 minutos do dia 16/2/2018, o governo federal decretou a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Aos 35 minutos do dia 16. Veja bem, isso aí foi uma emergência mesmo. Por que a emergência? Eu imagino que tenha sido pelo seguinte: acontece que o povo da Rocinha, lá os bandidos, né, da Rocinha, resolveram colocar uma placa na entrada da Rocinha dizendo que se o STF prender o Lula, o morro vai descer. Muito bem. Além disso, tem um outro panaca, um outro idiota que saiu estava lá no WhatsApp, não lembro o nome do infeliz, nem sei se tem nome aquilo, que resolveu dizer que convocava todas as favelas do Brasil para fazer igual. Muito bem. Em função disso, e eu creio que o Lula vai ser preso de fato, então o que eles resolveram fazer? Vamos decretar aí já a intervenção no Rio de Janeiro, já para começar a mostrar quem é que manda nesta porcaria. Muito bem. Aliado a isso, nós vemos também no Rio de Janeiro alguns meliantes circulando com carros em alta velocidade pelas ruas do Rio, desfilando com fuzis nas mãos e gritando ordens de comando, como se aquilo fosse uma terra sem lei. Então, justifica essa intervenção novamente. E também o fato de alguns meliantes terem mandado bilhetinhos para alguns prédios cobrando pedágio
pela segurança, ou seja, você paga R$ 4.000, essa é a importância que eles cobravam por mês, para que vocês possam ficar em paz. Assim, a própria bandidagem daria a segurança para aquele povo que pagasse os R$ 4.000 por mês. Bom, gente, isso é muito sério. Isso é o cúmulo que uma sociedade pode imaginar, sabe? Você estar à mercê do bandido. Pois muito bem, então eu creio que em função disso, em função de uma política que está aí às portas, porque em outubro deveria ser a eleição, nós vemos então uma necessidade de uma movimentação no grande tabuleiro de forma a garantir, digamos assim, que esse governo mostre um pouco de trabalho antes do término dele. Muito bem. Além disso, nós vemos que essa necessidade de intervenção na Venezuela e a necessidade de uma postura do Brasil, eu creio que os militares já estão se postando internamente, porque é claro que, caso os Estados Unidos invadam a Venezuela, os militares da Venezuela, o povo da Venezuela, os traficantes, aquele pessoal de Maduro, eles vão fugir para onde? Eles devem tentar fugir para o Brasil, a fim de dar guarida ao Lula, a Dilma, et caterva, porque aqui tem uma cambada de comunista vagabundo sem vergonha. Então aqui eles teriam, digamos assim, teriam guarida e dariam guarida também. Então isso seria talvez uma estratégia do povo venezuelano, lá dos vagabundos venezuelanos, porque, claro, o povo venezuelano é gente boa. O povo venezuelano não merece o que está acontecendo. Mas tem os vagabundos lá que tentariam, daí, digamos, fugir. Por quê? Porque se eles conseguem estabelecer o comunismo no Brasil, aí é que não tem, aí é que vai ficar mais complicado ainda para derrotar um regime aqui na América. Por enquanto, como é o índiozinho lá da Bolívia, como é o Maduro na Venezuela, fica mais fácil de conter essa avalanche, essa total tentativa de domínio da América, né? Principalmente da América do Sul e da América Latina. Porque eles tentaram também nos Estados Unidos, mas deram com os burros na água quando o Trump ganhou a eleição, que ninguém esperava por isso. Era para ganhar aquela infeliz, aquela prostituta sem vergonha, vagabunda, ou para dar continuidade ao trabalho daquele carniceiro do Obama, né? Mas acontece que para eles, graças a Deus para nós, infelizmente para eles, quem ganhou foi o Trump, e o Trump tem uma mentalidade um pouco mais distinta das coisas e um pouco mais clara, um pouco mais decente, e ele está disposto a tirar o Maduro da presidência, não só por conta dos crimes que Maduro vem cometendo contra o povo venezuelano, porque na verdade é claro que sempre existem muitos interesses por trás de uma guerra, mas um dos interesses é liberar a Venezuela, que já foi um dos maiores países da América Latina, né, com um grande índice de desenvolvimento, um país muito rico, um país muito poderoso, estava se tornando, digamos assim, o principal da América Latina, quando vem Hugo Chávez e resolve colocar aquilo tudo por terra, né, derrubar tudo como se fosse um castelo de cartas. Hugo Chávez, claro, não sozinho, mas aliado a Lula, aliado a Fidel Castro, aliado ao próprio Evo Morales, a toda essa caterva que está aí, digamos, mamando na teta até agora. Hugo Chávez teve a infelicidade de morrer no caminho, ou a felicidade, porque agora não é ele que vai enfrentar o Trump,
né? E daí deixa aquele vagabundo do Maduro para tomar conta do butim, né? Vagabundo por quê? Porque o cabra não tem competência sequer para limpar o nariz e vai querer dominar um país das proporções da Venezuela. Infelizmente, o povo venezuelano acabou confiando naquilo tudo e foi levando, achando que o país nunca se tornaria uma ditadura comunista e, pois bem, agora está ali. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Todo mundo está achando que o Brasil jamais se tornará uma ditadura comunista. Pois bem, nós estamos praticamente, na minha opinião, nós já somos uma ditadura comunista, faltando assim uns retoquezinhos finais somente. Mas é claro que eu sou analfabeto político, é claro que eu não tenho essa competência toda para assinar uma assertiva de tal proporção. Mas vamos levar em conta que eu possa estar certo e que nós já de fato vivemos uma ditadura comunista. Por quê? Porque nós estamos com um canalha, um vagabundo, um ladrão, um sem vergonha, um homem sem escrúpulos que roubou toda a nação. O cabra está solto. Ele está solto depois de julgado em segunda instância, condenado, continua solto, dando risada e tentando as 1001 artimanhas típicas de Macunaíma para poder permanecer solto, para não ser penalizado da forma que ele deverá ser penalizado. Porque, na verdade, a lei, até onde nos consta, no Brasil, tem que ser para todos. Mas é claro que, como o Brasil está vivendo uma situação diferenciada, para mim, o comunismo, né? Então é claro que daí a lei não é para todos. A lei é só para PPP, preto, puta e pobre. E eu sou pobre, eu poderia estar preso. Agora ele, como é um ex-presidente, como é o Lula, como é o canalha mor da nação, como ele tem o rabo preso da toda a canalhada política do Brasil, e toda, Sarney, Maluf, Requião, Álvaro Dias, toda a canalhada, talvez escape aí, digamos, um Bolsonaro da vida, eu digo talvez, e deixo claro, talvez, por quê? Porque essa história de que vai escapar Bolsonaro, isso daí é só depois que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Militar. Porque até prova em contrário, para mim, essa canalhada política toda tem que ser preso, toda. Inclusive Bolsonaro. Se depois que ele for preso pelos militares, os militares julgarem e acharem que ele tem que ir para casa, pode ir, pode voltar para a política, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com Bolsonaro, não, eu gosto muito dele. Agora, é claro que, até prova em contrário, ele tem culpa no cartório, sim. E tem culpa no cartório até porque ele está há 7 legislaturas na Câmara, sendo deputado, há 7 legislaturas. E quer dizer que até agora ele não tinha visto nada? Ah, não, mas ele não podia denunciar porque a oposição é muito grande. Minha gente, a oposição é sempre grande. Agora, se você não bota a tua cara para bater, se você não sai, não levanta a tua cara para levar tapa na orelha, você não poderia estar, principalmente no serviço público, porque o serviço público não é para qualquer um, é para ir lá para defender a nação. Se ele não quis defender a nação, daí é um problema dele com o Supremo Tribunal Militar. Repito, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, se ele, talvez, depois de uma avaliação militar, talvez eu até possa votar nele, mas por enquanto eu prefiro que seja assim, uma intervenção militar botando fim nisso tudo, e que comece no Rio de Janeiro, vá a Brasília, vai a Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, enfim, todos os rincões deste Brasil merecem uma intervenção militar rigorosa.
mas rigorosíssima, incluindo pena capital aos lesa pátria. E tenho dito, pensem nisso, ajudem a divulgar esse áudio e vamos em frente. Grande abraço, Deus abençoe a todos.